No Brasil, existem mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Antigamente, elas não tinham nenhum direito, eram excluídas ou escondidas por suas famílias e tratadas com muito preconceito e discriminação. Ainda bem que, com o tempo, isso foi mudando. A Constituição de 1988 foi a primeira a reconhecer os direitos dos brasileiros com deficiência. E em 2015 chegou uma lei para garantir o direito à inclusão, à igualdade e às oportunidades. Se esses direitos não forem respeitados, é crime. A gente tem que respeitar as diferenças, né? Para ficar bem explicadinho, vamos assistir ao programa. Miguel Ruas Oliveira, 8 anos. Eu chamo Ana, eu tenho 3. Gabriel Maia Bueno Levi, 8 anos. Davi Ruas Oliveira, 9 anos. Manuela Ramiro Diniz, 9 anos. Gabriel Lopes Gonçalves, 10 anos. Seu Servana Cor, 13 anos. Olá, estamos aqui em mais um Descomplicando. E no programa de hoje nós vamos falar dos direitos das pessoas com deficiência. Na verdade, vamos falar dos direitos das crianças com deficiência. Vamos falar com essa galerinha que está aqui. E quando nós vamos falar de deficiência, a gente sempre lembra do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E lá, a gente entende que pessoa com deficiência é aquela que tem uma característica física, por exemplo, falta um membro, uma mão, ou uma limitação física que faz com que ela tenha que, por exemplo, andar numa cadeira de rodas, ou mesmo uma limitação sensorial, por exemplo, ela não ouve, ou até intelectual. E isso, essas características, impedem ou dificultam que essa pessoa exerça algumas atividades que são essenciais no seu dia a dia, muitas vezes como se alimentar ou tomar banho. Agora, pessoal, é bom deixar claro, hein? Deficiência não é incapacidade, são coisas bem diferentes, tá? E é por isso que nós vamos conversar com essa galerinha que está aqui. Diz uma coisa para mim. Vocês já ouviram falar de acessibilidade? Não. Sim. Não? Opa! Temos alguém aqui. Miguel disse que sim. Quem mais já ouviu falar de acessibilidade? Sim. Você já ouviu, Davi? Davi é irmão do Miguel, é isso? Ou Miguel é irmão do Davi? Eu sei. É a mesma coisa. É a mesma coisa? É. O que você já ouviu falar de acessibilidade, Miguel? Conta pra gente. Acessibilidade é quando uma pessoa pode acessar todos os lugares. Acessibilidade é quando uma pessoa pode acessar todos os lugares, é isso? Sim. É uma parte importante da acessibilidade, é você conseguir entrar num prédio, se locomover. E me diz uma coisa, existe mesmo acessibilidade nos lugares que você vai? Conta pra gente. Sim. Sim? Que bom, hein? E aí você consegue entrar na escola, você consegue... Entrou aqui no prédio do Supremo Tribunal Federal, né? Nós estamos na biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Sim. Ótimo. Mas também não é só entrar nos prédios, né? Não é só entrar nos lugares. A pessoa com deficiência tem que ter acessibilidade, por exemplo, ao estudo, à escola. A escola tem que estar adaptada para aquela pessoa com deficiência, porque ele tem direito a ter o conteúdo, a estudar a mesma coisa que as outras pessoas estudam. Não é assim? É. E você, Davi, o que você sabia de acessibilidade? Eu sabia que uma pessoa normal, uma pessoa com deficiência tem direito de poder entrar nos lugares. Então, uma pessoa que tenha deficiência, assim como uma pessoa que não tem deficiência, tem direito a entrar nos lugares. Mas, gente, será que em todos os lugares tem acesso? Não. Tem acessibilidade? Não. Você acha que não, Gabriel? Não. Não? Tem algum lugar que você lembra que você acha que não tem acessibilidade, que você foi? Eu não sei. Não sei, mas você acha que não, sim. Eu acho que não. E você, Gabriel, também? Eu acho que não também. Você acha que não? Miguel disse que não. Não é todo lugar que a gente vai, que a pessoa com deficiência vai que tem acessibilidade? Tem lugar que não tem? Sim. Sim? Você lembra de algum assim? Tem alguns, mas Fala que eu lembro de... as pessoas com deficiência, elas têm o direito e essa coisa deve ser mudada. Isso. Não, sabe o que eu lembrei? De transporte público, transporte coletivo, ônibus, trem,
Metrô que também tem que ter acessibilidade, não é? E aí tem que mudar? Se não tem, tem que mudar? Sim. Se não tem, tem que mudar. O que será que acontece quando um lugar não dá acessibilidade, hein, gente? Um prédio que a pessoa com deficiência não consegue entrar, transporte... O que será que acontece? Vocês sabem que depois a gente vai receber uma convidada que é advogada e ela é especializada nos direitos das pessoas com deficiência? Tem uma boa coisa para a gente perguntar para ela. Porque assim, né? Até tem lei. O Estatuto da Pessoa com Deficiência até diz que tem que ter acessibilidade. Mas será que todo lugar tem mesmo? Vocês estão dizendo que não tem. A gente até pode perguntar para ela o que ela acha, já que ela é especialista, né? E o que acontece quando o lugar não tem acessibilidade. Tem lugar que é difícil de pessoas com cadeira de roda e cegos de ter acessibilidade, porque às vezes no asfalto tem muito buraco. As calçadas, às vezes eu que não tenho deficiência, ando por algumas calçadas e fico só imaginando como é que alguém com uma cadeira de rodas ou com uma muleta ou que tem dificuldade de andar vai conseguir andar por aquela calçada, porque parece calçada cross, sabe? Aquela quando faz motocross, que é cheia de lombada, buraco, parece calçada cross. Na verdade, até tem umas manobras, né? Tem umas manobras assim, Sim. radicais? Como é que é? É só você botar ela pra trás, empinar e passar. Mas não parece tão fácil. Ou é fácil? Também, É fácil. Pra quem já treinou, né? Aham. Mas no também começo as deve ser bem ruas difícil. asfaltadas são muito quebradas. Aí as pessoas com deficiências podem cair ou machucar, porque tem um monte de buraco também de esgoto. E você, Gigi? Vamos falar com a Gigi. Leva a mão na casa, pra aplicar na escola. Na escola? Na escola tem que ter acessibilidade também? Tem. Tem? Tem. Na escola de vocês tem? Tem. Mas não é só uma questão, lembra que eu falei para vocês, gente? Acessibilidade não é só você ir e vir. Acessibilidade é você, por exemplo, a pessoa que tem uma deficiência, ela ter acesso. Na escola de vocês tem isso? As pessoas que têm uma deficiência estudam junto com as outras? Sim. E principalmente, conseguem estudar? Sim. A pessoa que tem uma deficiência intelectual, será que ela tem apoio lá nas escolas? Tem. Tem. Luana, você acha que a pessoa que tem uma questão intelectual assim, uma deficiência intelectual, ela tem apoio nas escolas? Tem? Tem uma professora ou alguém para ajudar, para acompanhar? Professores para estudarem, aí inclusão, na minha escola, com meus amigos, eu jogo. Então lá na escola tem um menino que te ajuda, também. Ela trouxe uma palavra muito importante para a nossa conversa de hoje, que chama-se inclusão. Né? A inclusão. E você, Gigi, lá na sua escola que você estuda, tem essa inclusão? Tem alguém para ajudar lá? A pessoa que tem uma deficiência intelectual, tem? Quem que ajuda lá? É a professora. É a professora? É. Mas a professora dá aula para todos os alunos? Professora. E ela que te ajuda ou tem alguém para ajudar a mais? É cacinense. Tem alguém então para ajudar? Tem. Vocês viram a palavra que a Luana trouxe pra gente? Inclusão. O que é inclusão? O que é inclusão? Pois é, mas eu perguntei primeiro, não foi? Mas você quer que a gente fale de inclusão? Então tá, vou te falar o que é inclusão. Qual que é a ideia da inclusão? De onde vem a palavra inclusão? Vem de incluir, que é você fazer parte. Porque assim, gente, antigamente, as pessoas que, por exemplo, apresentavam uma deficiência intelectual, elas estudavam em escolas separadas. Não era todo mundo junto com as outras pessoas. Elas ficavam separadas das outras pessoas. E aí, isso às vezes não era muito legal, porque ela não fazia parte da sociedade, né? Ela muitas vezes se via diante de alguns desafios. Então, a ideia agora, o que é? É todo mundo junto, como o Gabriel falou, né? Ninguém é igual a ninguém, todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente, então todo mundo pode aprender com todo mundo, né? E tem algum direito que vocês sabem que a pessoa com deficiência tem, ou que vocês acham que deveria ter? Sim, que ele deveria ter. O que você acha, Gabriel, que ele deveria ter o quê?
deveria ter. Como, tipo, fazer o que ele quiser. Mas fazer o que... Será que a gente pode fazer o que a gente quiser? Não. Ninguém pode fazer o que quer, assim, desse jeito, né? Fazer o que ele quiser. Eu acho que talvez, eu não sei se é isso que você está pensando, ele tem que ter o direito de fazer as mesmas coisas que as pessoas têm o direito, né? É, uma questão de igualdade, uma questão de igualdade. A gente pode fazer uma coisa bem legal e não pode fazer. Então ele tem que ter o direito. Acho que isso faz muito parte da igualdade, da inclusão, né? Eles também têm direito à saúde, à educação, que nem a gente que tem. Eles têm direito à saúde, à educação. Gente, que legal. São muitos os direitos. Mas eu vou chamar uma especialista para conversar sobre esses direitos com vocês depois do nosso intervalo. Vamos fazer então o intervalo? Já volta já, rapidinho. Bom, voltamos com o nosso Descomplicando. Eu estou aqui com a Andréia Pontes, que é presidente da UNA. E Andréia, seja muito bem-vinda ao Descomplicando de hoje. E Andréia, eu já quero começar fazendo uma pergunta. O que é o UNA ou a UNA que você preside? A UNA é um projeto que eu tenho, é a Unidade Nacional de Acessibilidade, em que a gente oferece várias atividades gratuitas às pessoas com deficiência. A gente fica no estacionamento 10 do Parque da Cidade e quem quiser se divertir, lá tem canoagem, tem escalada, Legal. tem aula de mergulho também, Aula de mergulho. tiro com arco. É só chegar lá e é um espaço onde a gente, justamente, UNA vem de união, né? Nós procuramos sempre unir pessoas com e sem deficiência nas mesmas atividades. O Miguel já esteve lá conosco, né, Miguel? Já esteve lá, Miguel? Você conhece? É bacana? É legal? Eu também fui perto da minha escola. Também já Você estiveram também? lá. Já esteve lá, Luana? E você sabe que aqui tem atletas, né? Pois Tem é, a a Gigi, que Gigi basquete. quer ser jogadora de basquete. E o Gabriel também disse que quer ser jogador de basquete. É que minha deficiência não é uma que afeta muito o cérebro. É uma que, tipo, afeta a perna, que às vezes eu ando na ponta dos pés. Sério? Mas sabia que existe o basquete em cadeira de rodas, se for o caso? Mas tu já experimentou? Não. Já tentou? Então tu vai aparecer lá no projeto que eu vou te botar a jogar basquete. Vamos combinar? Tá combinado? Aí, ó. Começou a carreira de jogador de basquete. Já no começou. Descomplicando, já. E já que você falou de esporte, do seu projeto, do UNA, como é que é essa questão do direito ao esporte, à educação da pessoa que tem deficiência? Então, hoje em dia, nós temos a Lei 3.146, mas eu não vou falar número de lei, porque o número de lei é muito chato, né, pessoal? Vamos chamar assim, ó, de Estatuto da Pessoa com Deficiência, fechou? Que aí todo mundo decora? Então, a gente tem aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ele traz uma série de direitos e proteções às pessoas com deficiência. É muito legal, ele teve uma evolução muito grande e ali é possível assim, se ver uma gama de direitos que são defendidos. Direito à educação, direito à saúde, direito ao esporte, direito ao lazer, direito ao turismo. E eu vim conversar hoje aqui com o pessoal um pouquinho sobre os direitos de vocês, mas de uma forma assim, mais fácil e descomplicada, né, professora? É mais fácil. Isso mesmo, mais fácil e descomplicado. E alguém quer perguntar sobre algum direito? Direito de fazer o que você quiser. Direito de fazer o que você quiser. Você Pois é, na verdade, então eu vou te falar o seguinte, falando sobre o direito de fazer o que você quiser, a gente pode até pegar essa temática e levar para as pessoas com deficiência, porque muitas vezes as pessoas com deficiência, elas não conseguem fazer o que elas querem, porque não tem acessibilidade, não tem acesso. A gente conversou aqui. Tu tem coleguinha que usa cadeira de rodas, que conviva contigo? Por exemplo, se ele quiser ir no banheiro, tu já passou por uma situação da cadeira dele não passar na porta do banheiro? Isso é chato, né? Então, tu já passou por isso, Miguel? Você já passou por isso, Miguel? Me conta. Não ensapa? Eu não. É chato? Me conta onde é que foi. Foi na escola. Na escola? Na escola? E Professor. pode isso na escola, não ter essa Não, não acessibilidade? O pode. que vocês acham? Eu tive... Com cadeira de rodas com no banheiro.
tem que... A Luana tá dizendo, concordo com você, tem que entrar no banheiro, principalmente da escola. Já pensou você com vontade de ir no banheiro e não conseguir, porque... E aí, mas e como é que foi a solução disso? E o final da história? Tô curioso. Eu tive que levantar aquele negócio. Você sabe aquela parte, que tem uma rodinha atrás, né? Aqui, Às vezes na cadeira. Né? Que aí eu tive que deixar ela pra cima e deixar a cadeira toda inclinada. Tipo, você teve que ser Sério, Miguel? um atleta, quase. Passei. Um ginasta quase, Um né? ginasta, né? Fazer um malabarismo, né? Pra conseguir ir lá. Ainda Mas bem que não conseguiu se ir? machucou. Sim. Que bom. Ainda bem que... E como é que ficou essa situação? O pessoal resolveu o banheiro ou isso ainda acontece lá? A porta tá igual? Eu vou no outro banheiro às vezes, né? Só que naquele dia, tá lavando o outro, porque eu tive que ir no outro. Que aí isso aconteceu. Tem um banheiro com Só que eu nunca mais fui acessibilidade. pro outro. Mas tem um acessível. Sim. Ah, tá. Porque toda instituição de ensino é obrigada a ter banheiro acessível. E eu vou te contar uma coisa, Miguel. Tem uma normativa, mas que se chama ABNT 9050. Que é isso? O que é isso? Vamos lá. São normas técnicas. E ali, gente, é muito legal, porque ali, por exemplo, consta quantos centímetros tem que ter uma porta, quantos centímetros, aonde eu preciso ter aqueles apoios que tem em banheiro. Já viram aqueles apoios? Ali consta quantas cadeiras no teatro tem que ser reservadas para as pessoas com deficiência. São uma série de norminhas que vão regras de acessibilidade às pessoas com deficiência. Então, isso é muito legal. Você falou de cinema, a gente não tinha falado disso aqui ainda, né, criança? Da questão do acesso à cultura, cinema, teatro, um show, um espetáculo. Será que a pessoa com deficiência tem acesso a isso? É obrigado? A lei diz que tem que ter? Como é que é? A lei André, diz sim. explica pra gente. Tem uma série de normas que também são abarcadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma reserva de lugares, por exemplo, no caso de teatro. Tem que ter uma reserva de lugares. Tem que ter uma reserva de lugares. No caso, por exemplo, assim, de show, né? Eu e o Miguel, se fôssemos a um show, a gente não ia conseguir enxergar, porque ia ficar aquele monte de gente em pé, gente, na nossa frente. Verdade. Então tem que ter um espaço elevado, mais alto, uma rampa, que a gente consiga Eu já vi no cinema assistir. isso. Um lugar reservado para cadeira de roda. Desculpa, eu não ouvi tua pergunta. Eles sentam aonde? Como é que eu e o Miguel a gente ia conseguir enxergar o show se nós dois somos cadeirantes e tem um monte de gente em pé na nossa frente? Então a lei estabelece que tem que ter um espaço reservado mais alto para a gente subir com a cadeira nesse espaço, conseguir ficar mais alto para enxergar por cima das pessoas. No cinema é a mesma coisa? No cinema, geralmente, as salas de cinema elas são assim, ó. Então agora no cinema a gente vê uns espaços. Sabe aquele espaço só que tem cadeira, aí tem um espaço sem cadeira e aí tem cadeira de novo? Sim. Aquele espacinho ali serve para cadeirantes como nós entrarmos com a cadeira ali e o acompanhante sentar do lado e assistir o vídeo do... É por isso que aquele espaço é mais retinho? Por isso que ele é mais retinho. Para a cadeira não ficar caindo. Exatamente. Ah, agora que eu entendi. Eu achei que era uma escada. Tem algum tipo de desconto no ingresso, no show, alguma coisa assim? Então, geralmente... Eu estou te perguntando pelo seguinte, porque às vezes tem pessoas que têm deficiência que, por exemplo, tem que levar uma outra pessoa para auxiliá-la, um parente, um amigo. E aí, obrigado aí aos dois? O que acontece com relação... Eu não consigo te dar uma resposta precisa, porque cada estado vai ter uma legislação específica sobre isso. Então pode ter ou não, depende de cada estado. Mas geralmente o que acontece nos shows? A pessoa com deficiência paga 50% e o acompanhante entra de forma gratuita. Até falar em acompanhante de forma gratuita, acho que vale a pena a gente conversar sobre passagem aérea. Sabia que o acompanhante da pessoa que viaja, sendo pessoa com deficiência física, tem 80% de desconto? Gente, vocês já viajaram de avião? Vocês sabiam disso? Eu viajei. Você já viajou, Luana? Quem já viajou de avião? Vai viajar? Eu viajei também. E tu sabe dizer se a tua mamãe ganhou 80% de desconto na passagem? Não sei. Sabia disso? Sempre que eu for viajar de avião, eu tenho que levar minha cadeira de rodas. Eles não podem cobrar
aquela taxa de bagagem, de mala, sabe? Quando a gente estiver levando órtese, prótese, cadeira de rodas, qualquer material assistível, Então sabia? aquelas taxas que eles cobram lá para você levar as malas, não sei se as crianças sabem, quando você compra a passagem, e agora se você quiser levar a mala, você tem que pagar mais. Quando você vai levar a mala, você paga a passagem mais as malas. Então se for cadeira de roda ou coisa assim... Qualquer material de não assistência precisa, não é precisa. gratuito. Porque a gente precisa falar de acessibilidade, e falar da acessibilidade por uma questão física, né? Do cadeirante, enfim. Mas e quando a questão, a deficiência é uma deficiência sensorial, que a pessoa não ouve ou não vê, também tem direito à acessibilidade nesses casos? Totalmente. Quando a gente fala, né, em tipos de deficiência, geralmente o pessoal liga mais a deficiência física, porque o percentual percebe. maior... Você percebe mais facilmente. Né? Percebe, e é o percentual maior da sociedade brasileira, né? Mas que nem, por exemplo, aqui, esse programa vai ter tradução em Libras. Bacana. Aqui na TV Justiça tem isso aqui. E é fundamental, né? Porque todas as pessoas, dependendo do tipo de deficiência, se é uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, deficiência intelectual, enfim, todos têm que ter os mesmos acessos e condições de igualdade, né? Isso é um direito Em constitucional. Libras eu falei, mas você sabe o que é a tradução em Libras? Não. Você sabe, Davi? Sim. Conta pra gente. Fala aí. As pessoas que são... que não conseguem... surdas. Que não ouvem. Elas conseguem ler as libras. É como se fosse uma legenda. Eu quero saber por que tem aqueles livros que tem aquelas bolinhas. É pra pessoas que não vê, elas sentir. Mas como elas entendem a letra? Cada letra do alfabeto, ela é representada por bolinhas. O A são bolinhas de uma forma, o B são bolinhas de outra forma. E aí a pessoa que tem uma deficiência visual, que não consegue ver, ela adquire uma sensibilidade maior nos dedos, assim, na pontinha dos dedos. Inclusive, pessoal, nós temos uma Constituição em Braille aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Olha só que bacana ali. Ó, Davi. Vocês estão sentindo? Uhum. Vocês estão entendendo? Não. Lê a primeira frase pra gente, né? Mas mostra a capa então pra gente, Davi. Aí, ó, tá a capa da Constituição Federal em Braille. Porque às vezes na rua, por que tem tipo esse negócio aqui, tipo amarelo? Para as pessoas que têm deficiência visual, elas andam, né, geralmente com... É um piso tátil, né? E aí, ela, por exemplo, se ela não está enxergando, ela precisa saber se tem uma rua, que tem uma calçada, se ela pode seguir com segurança, se não pode. E aí, de acordo com o formato, né, que tiver esse piso tátil no chão, ela vai saber se tem que parar, tem que prestar atenção, se pode seguir sem ter nenhum obstáculo à frente, ela seguia por ali. Gente, então agora chegou aquela hora que eu tinha prometido para vocês, que vem uma pessoa para ensinar uma frase para nós em Libras. E nós estamos aqui com a Bárbara Barbosa. A Bárbara é especialista em acessibilidade em ambientes culturais. Bárbara, seja muito bem-vinda, você está com a palavra. Tá perguntando seu nome. O meu nome é Gabriel Maia. Eu Levi. O meu nome? Quantos anos eu tenho? 8 anos. Sabia que eu falo? Sim. Eu falo. Eu sou Bárbara. O que eu estava fazendo aqui era o alfabeto. A, B, C, D, E, F. Cada nome de vocês. Isso aqui é idade. Rapaz, aprenda Libras que você muito bem. Eu fui uma criança de muita sorte. Porque eu cresci com muitas crianças com muitas deficiências diferentes. E eu agora estou descobrindo, que eu estou pesquisando, que eu também sou autista.
E eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque tinha muita coisa que eu pensava assim, tô fazendo tudo errado, eu não me encaixo, eu não consigo fazer as coisas. Ai. O que é autista? Autista é a pessoa que tem uma maneira de funcionar do seu cérebro que é diferente das outras pessoas. Eu também sou autista. Você também é autista? É nóis, é nóis. Que legal. Olha só, Bárbara, agora que você já ensinou para nós, como é que... Oi, tudo bem? Qual é seu nome? O que você acha de ensinar para cada um de nós como falar um nome em Libras? Vocês querem? Sim. Querem? Então vamos começar por aqui, pela Gigi. Gigi, fala pra gente. Você quer fazer Gigi ou Gisele? A Gigi. Gigi? G. É isso, fechadinho, fechadinho. Isso. O I. Oi. Agora faz com o dedinho pequenininho assim. Já? Isso. E de novo. G. E o I de novo. Isso. G. A. B. R. I. E. L. Isso. G. Bri. El. Faz o E e o L. Isso. Muito bem. M. A. N. U. Pode fazer virado pra frente. Isso. U. E. L. E A. D. A. Esse é o S ou é o 8. É assim que é o A. Isso. V. I. Agora faz o G. Isso. A. B. R. I. E. L. L. U. A. N. A. M. I. G. U. E. L. Bom, pessoal, foi muito legal esse Descomplicando. Eu quero agradecer demais a presença da Bárbara, da Andréia, do Miguel, da Luana, do Gabriel, do Davi, da Manu, do Gabriel e da Gigi. Gente, muito obrigado. Vamos dar tchau então para todo mundo? Tchau. Tchau!